Em que situação nova era aquela? Quer dizer, havia muitos acordos políticos, né? Precisava colocar pessoas na fundação porque foram candidatos. Você montou um quadro que inviabilizou tudo. Inviabilizou tudo. E embora na época eu não tivesse o quadro técnico, eu tinha uma sustentação política muito grande atrás de mim. Eu estava sozinho no começo, mas eu tinha muita gente atrás de mim. Então as coisas eram decididas ali tudo em grupo, né? Mas não havia uma política pública porque não tinha recurso financeiro, então nós éramos sonhadores. Quando se torna em política pública, que é quando anda a entrada rouca, aparecem os recursos e eu começo a montar. Só que a época da ADEM tinha pessoas afins, né? Com esse grupo constituído eram gente totalmente estranha, gente que não tinha a mínima vontade de pesquisar bosta nenhuma, não queriam nada. Aí eu falei, não, eu não estou disposto a alugar meu cérebro para quem não quer trabalhar, não estou, para fazer porra louquice, para fazer de conta, não. Eu acho que em 6 meses até que fiz muita coisa, acho que até que fiz muita coisa. Então foi outro conflito também, muito complicado, né? Quer dizer, se caracterizava uma situação ali, né? As pessoas iam frequentar a fundação, me procuravam para resolver coisa, situação, então a presidente ficava meio uma situação desconfortável em relação a mim, né? Então claramente as pessoas viam que havia uma coisa errada ali, né? E isso politicamente você sabe o que significa. Paralela a essa sua ação nesse período, você tinha uma ligação com o Partido dos Trabalhadores na discussão de políticas culturais? Eu continuava afiliado. Eu continuava afiliado. Porque você sempre teve uma atuação no partido, inclusive com relação a essa discussão cultural, política cultural. Era uma situação, antes da campanha do Walter de Souza, em 1992 mesmo, existiu uma discussão e a criação de um projeto de numa possível administração petista, como seria a política. Sim, é uma pergunta bem interessante, porque quer dizer, eu tinha essa atuação no serviço público como funcionário, mas eu nunca tirei o pé do PT, nunca. Quer dizer, e era difícil administrar isso, era muito difícil, né? Mas eu não sei porque, para mim era uma questão de honra, quer dizer, eu tinha que ter essa atuação, para mim era importante, era necessário, as coisas que eu acreditava e tal. Também porque acreditava que um projeto desse, se era possível fazer na campanha, seria executado depois. Se era possível fazer isso com pessoas que não eram, entre aspas, de esquerda, imagina um projeto desse com o governo do Partido dos Trabalhadores, onde dariam toda a liberdade para as pessoas pensarem, construírem, né, realizarem seu sonho e tudo mais. Eu acho que seria o ápice de tudo isso, né? Mas não foi. No governo quando o Marco Aurélio foi candidato, quando havia assim a possibilidade de ele se eleger, a gente sentia que havia uma possibilidade muito grande. Montou-se vários grupos de discussão tal, e tinha um grupo de discussão de cultura, mas ninguém me convidou para ir. Falou, olha, não vai ter o grupo, eu acho que é você que vai. Eu falei, eu acho não, eu não vou, ninguém me falou nada. Não, eu acho que eu acho que vai, acho que não vai. Eu falei, bom, eu não recebi convite nenhum, não estou sabendo o que é. Não, eu já falei. Para discutir um plano de cultura. Um plano para a cultura. Eu achei tudo isso muito estranho, mas enfim, falei, tudo bem, vamos lá. Apresentei o que eu achei que deveria ser e tal. Me envolvi muito com a campanha do Marco Aurélio, muito, não só no programa de governo de cultura, mas como outras áreas. Eu apresentava junto com a Eliana Afonso o comício, a gente deu esse caráter cultural aos comícios, nós líamos poesias, fazia uma coisa bem interessante, as pessoas gostavam muito, né? Tinha um retorno bem legal e tal,
Mas aí ele se elegeu e nunca mais olhou para a cara de ninguém. Não quis saber de absolutamente ninguém. E o que a gente vai descobrir depois é que eles nunca entenderam isso, e que havia outros interesses, né? Haviam outros interesses que a gente só foi descobrir à medida que a administração se desenrolou e a gente via que eles queriam outras coisas, né? Alguém já disse isso, numa invenção minha, que na verdade essas pessoas tiveram uma ascensão social com a política, né? Então havia um desejo de ascensão social. Então eram pessoas pobres, né, que militavam no partido e que descobriram que política possibilitava crescimento pessoal, ascensão social. Isso não sou eu que digo, certo? Garantia de emprego. Garantia de emprego, você não precisa ter conhecimento técnico, você não precisa. Agora... A prova disso é o arquivo histórico municipal hoje, que é ocupado por 2 matemáticos e uma assistente social. Sim, essa é uma delas, né? Quer dizer, desmontar o auditório que tinha dentro do museu e dizer que inauguraram um teatro, mentira. Você desmontou, desequipou uma entidade e montaram num outro lugar. Então uma campanha, o que eles chamam de política cultural, são atividades populistas, né, de um retorno imediato. Então faz uma série de shows, muitos shows, você tem um retorno muito rápido. É muito rápido. Para você fazer show, você não precisa ter fundação cultural, você precisa ter uma secretária e um telefone. Você liga, faz um cheque, paga, faz um espetáculo. As pesquisas científicas toda de arqueologia, acabou tudo. Né? Mas aí acabou, eu não acho nem que seja porque o Wagner quer, mas porque eles não criam essa possibilidade, eles não têm esse entendimento, eles não acham que isso seja uma coisa necessária. Aquisição para acervo, não se fala mais nisso, o museu foi completamente alijado, não se toca mais nesse assunto, não se fala mais nisso. E agora, mas eles fazem sucesso, eles conseguem reeleições sucessivas. Na verdade, eles pegaram uma fase de crescimento econômico inegável. Quer dizer, as políticas econômicas, quando o Lula assume, já havia uma estrutura, né? O Fernando Henrique, ele cria com essa nova moeda com o real, ele cria alguns fundamentos na política econômica, né? Pega uma crise internacional violenta, mas esse fundamento ele é mantido. Não tinha arrecadação, não havia lei de responsabilidade fiscal. O BN pega, quase no final do governo dele, a lei de responsabilidade fiscal, onde ele precisa apertar o freio, tanto que prejudicou até os funcionários, até atrás no pagamento. Mas ele dá um aperto, né? Mas ele começa a colocar as contas em dia. O Marco Aurélio assume numa situação já um pouco melhor e com a lei de responsabilidade fiscal e um crescimento econômico. Quer dizer, na verdade, e se você for verificar no Brasil inteiro, nunca houve na história do Brasil tanta reeleição como agora, né? No segundo turno, só um não foi reeleito, que foi o do Amazonas. Agora, vai continuar assim? Mas a mesma rede de empregos que eles criam garantem o retorno dos votos, né? Sim, matematicamente se consegue fazer, se pode fazer uma análise sociológica desse fenômeno de reeleições em Jacareí, os mais votados, né, os fenômenos que surgiram, né, em função do quê? A gente sabe que tem uma rede, né, criada em função de manutenção de empregos para uma classe que não tem possibilidades profissionais. E fazer concurso e entrar, né? Que garante uma votação equivalente. Então, até matematicamente se poderia entender algumas reeleições, vamos dizer assim, né? Perigoso, eu acredito, porque se entra num esquema de efetivação absoluta, totalitarista, né? Em função dessas estruturas criadas para garantir. Há um desejo de hegemonia absoluta do poder. Isso não é daqui, né? Isso é um pensamento... Não é? Esse é o desejo de manter uma hegemonia de poder, né? Que felizmente São Paulo parece estar dando algumas respostas interessantes. Agora, quando o PT assume, fica muito claro a oposição de tudo isso que se pensou, tudo isso que se fez, que esse grupo pensou, junto com eles, e quando eles assumem, o que efetivamente eles fazem. Eles têm um grande desprezo pela questão cultural, ele tem um grande desprezo pelas pessoas que tiveram uma participação e uma contribuição intelectual